Hoje eu vou te ensinar uma receita que eu considero uma das mais interessantes para quem sofre com o intestino preso, a barriga estufada, excesso de gases, sensação de esvaziamento completo ou aquela dificuldade constante para evacuar. E o mais interessante é que ela não utiliza nenhum ingrediente difícil de encontrar. São alimentos simples, acessíveis, naturais e que trabalham em conjunto para ajudar o teu intestino a funcionar melhor. Mas atenção, essa não é só uma receita. Cada ingrediente foi escolhido por um motivo específico. Alguns ajudam a alimentar as bactérias boas do intestino, outros ajudam a aumentar o volume de fezes, outros auxiliam na hidratação do intestino. E alguns contribuem para reduzir gases, desconforto e aquela sensação de barriga dura que muitas pessoas sentem todos os dias. Por isso eu recomendo que você fique comigo até o final, porque além de ensinar o preparo completo, eu vou explicar exatamente o papel de cada ingrediente dessa receita. E eu já quero começar te fazendo uma pergunta. Você sofre com o intestino preso? Escreve aqui nos comentários quantos dias você fica sem conseguir evacuar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana? Já coloca aqui nos comentários, ou mais do que isso. Escreve nos comentários porque eu gosto de entender os desafios que vocês enfrentam para poder trazer conteúdos que realmente vão te ajudar. E vou começar agora te falando o problema que quase ninguém leva a sério. Muitas pessoas acreditam que ficar alguns dias sem evacuar é normal, mas o que acontece quando o intestino não funciona adequadamente? Diversos sintomas começam a aparecer. A barriga fica estufada, os gases aumentam, surge o desconforto abdominal, muitas pessoas sentem cansaço, outras relatam sensação de peso, algumas perdem a vontade até de se alimentar, algumas me relatam enxaqueca, mas tem outro problema. Quando o intestino permanece lento por muito tempo, as fezes vão ficando ressecadas e quanto mais tempo elas permanecem no intestino, mais água vão perdendo. E quanto mais água perdem, mais difícil vai ficando eliminar essas fezes presas. É um ciclo que acaba se alimentando sozinho. Por isso, estratégias simples podem fazer uma enorme diferença. E é exatamente isso, por isso que essa receita foi pensada. O primeiro ingrediente é o iogurte natural. É o ingrediente base para essa receita. Muitas pessoas enxergam o iogurte apenas como uma fonte de cálcio, de proteína, mas tem uma coisa muito interessante nele. O iogurte natural contém micro-organismos benéficos que ajudam a equilibrar a microbiota intestinal. E hoje a gente sabe que o intestino saudável depende desse equilíbrio. Quando existe uma boa população de bactérias benéficas, diversos processos funcionam melhor. A tua digestão melhora, vai melhorar a fermentação das fibras, a produção de substâncias importantes para o intestino e até o funcionamento adequado do sistema imunológico. Sabia que o nosso intestino produz a maior quantidade de serotonina, que é o hormônio do bem-estar? Hoje a gente já sabe da relação eixo intestino-cérebro. O intestino hoje ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por isso o iogurte é muito mais do que um alimento. Ele funciona como uma base inteligente para essa receita. Mas tem um detalhe importante, se você compra o iogurte pronto, vale a pena observar o rótulo. Alguns produtos passam por processos que reduzem significativamente a presença de culturas vivas. Por isso, você precisa consumir um iogurte que tenha só 2 ingredientes, leite e fermento. E se você utiliza kefir, melhor ainda. O kefir é considerado por muitas pessoas uma versão ainda mais rica em micro-organismos benéficos. Eu gosto de dizer que ele é um primo mais potente do iogurte. Agora vem a estrela da receita, a ameixa seca. É um ingrediente que muita gente já associa ao funcionamento do intestino, mas poucas pessoas entendem por que ela funciona tão bem. A ameixa não age só porque tem fibras, ela tem vários mecanismos diferentes. Primeiro, ela contém sorbitol, que é um tipo de carboidrato natural que ajuda a puxar água para dentro do intestino. Isso favorece fezes mais hidratadas, mais macias, mais fáceis de eliminar. Além disso, a ameixa contém pectina. A pectina é uma fibra solúvel extremamente interessante.
Ela absorve água e forma uma espécie de gel. Outro ponto importante são os polifenóis. São compostos naturais que vão contribuir e estimular a movimentação do intestino. E ainda tem outro benefício. Parte das fibras da ameixa serve como alimento para as bactérias boas do intestino. Ou seja, a ameixa não trabalha apenas em uma frente, ela atua em várias frentes ao mesmo tempo. E isso faz dela uma das frutas mais estudadas quando a gente fala em constipação intestinal. Agora vem um ingrediente que muita gente subestima, o gengibre. É um ingrediente que normalmente as pessoas associam a resfriados, à imunidade, mas ele tem um papel muito interessante dentro dessa receita. O gengibre contém gingerol e outras substâncias que ajudam a estimular o esvaziamento gástrico. Traduzindo, o alimento tende a seguir o seu caminho digestivo de forma muito mais eficiente. Muitas pessoas que sofrem com digestão lenta relatam aquela sensação de comida parada, peso depois das refeições, uma espécie de empachamento. E o gengibre pode contribuir para melhorar esse processo. Além disso, ele ajuda a reduzir desconfortos digestivos e vai colaborar para diminuir aquela sensação de barriga muito estofada. E agora deixa também um sabor agradável nessa preparação. Agora vem o segredo das vovós, a erva doce. É um ingrediente que atravessa gerações. Quem teve vovós provavelmente já tomou um chazinho de erva doce quando a gente estava ruim do estômago, para gases, para cólica. E hoje a gente sabe que existe uma explicação para isso. A erva doce contém compostos aromáticos naturais, entre eles o anetol. Esses compostos ajudam a relaxar a musculatura intestinal. Quando isso acontece, você vai perceber redução dos desconfortos digestivos, menos gases, menos sensação de estufamento, menos pressão abdominal, possui ação carminativa, ou seja, ajuda o organismo a lidar melhor com os gases produzidos durante a digestão. Além disso, ela transforma completamente o sabor dessa receita. O resultado fica surpreendente. A combinação de ameixa com erva doce é muito mais gostosa e dá um toque especial nessa receita. Agora vamos preparar a primeira parte da receita. Vamos colocar tudo em prática. No liquidificador, coloca 3 ameixas secas, 2/3 da xícara do iogurte desnatado, um pouquinho de gengibre em pó, aí vai do teu gosto. Caso você não quiser o gengibre, não precisa colocar nessa receita, tá? Meia colher de chá de erva doce. Bate tudo até ter uma mistura homogênea. O objetivo aqui não é só misturar. Quando a gente tritura a erva doce, a gente libera melhor os compostos aromáticos. Isso melhora tanto o sabor quanto a distribuição de ingredientes. Quando terminar, reserve. Agora vem o ingrediente que vai te surpreender, o psyllium. Agora a gente chega ao ingrediente que muitas pessoas, depois que descobrem, nunca mais abandonam. Se você ainda não utiliza psyllium, talvez esteja perdendo uma das fibras mais interessantes para o teu intestino. Quando ele entra em contato com os líquidos, acontece uma mágica. Ele forma uma espécie de gel. É uma mucilagem espessa. Esse gel absorve grande quantidade de água e isso ajuda a aumentar o volume das fezes. Quando o intestino percebe esse aumento de volume, ele tende a responder com movimentos muito mais eficientes. Mas presta atenção, tem uma regra fundamental. Quem utiliza psyllium precisa tomar muita água. Sem hidratação adequada, o resultado não vai ser o mesmo. Pega metade da mistura batida, transfere para um recipiente, adiciona meia colher de sopa de psyllium. Mistura muito bem. Leva para a geladeira por cerca de 20 a 15 minutos. E agora vem um outro ingrediente poderoso. Enquanto a primeira camada firma, a gente vai falar da chia.
A chia também forma uma mucilagem quando entra em contato com líquidos, mas ela oferece uma coisa adicional, gorduras boas. Muitas pessoas ficam focadas só na fibra e hidratação e esquecem que o intestino também se beneficia da presença de gorduras saudáveis, principalmente se você convive com ressecamento intestinal há muitos anos. A chia traz fibra, fornece nutrientes importantes e contribui para uma textura maravilhosa nessa receita. Se você não tiver chia, a linhaça moída pode ser utilizada. As duas possuem características bem semelhantes. Agora vamos montar a segunda camada. Retire a primeira camada da geladeira, na outra metade adicione uma colher de sopa de chia, mistura bem, despeja sobre a primeira camada que já deve estar firme. Agora leva novamente para a geladeira. A chia vai continuar absorvendo líquido e formando uma textura característica. O resultado final fica ainda mais interessante. Depois de alguns minutos na geladeira, retira a sobremesa funcional. Decora com cubinhos de ameixa, observa a textura. A primeira camada fica mais cremosa, a segunda fica mais hidratada e gelatinosa. É uma combinação deliciosa. E o melhor, você pode preparar de noite, deixa pronta e consome de manhã. Ou então leva para o trabalho, para a faculdade, para o lanche da tarde. É uma delícia. E se você procura uma forma mais simples de aumentar o consumo de fibras, melhora a qualidade da tua alimentação e oferece mais suporte ao funcionamento intestinal. Nisso aí, essa receita merece um espaço na tua rotina. Ela reúne probióticos do iogurte, fibra da ameixa, compostos digestivos do gengibre, a ação tradicional da erva doce, poder gelificante do psyllium, fibras e gorduras boas da chia. Agora eu quero saber de ti. Já usou algum desses ingredientes para ajudar o intestino? Qual deles trouxe mais resultado aí para ti? Já escreve aqui nos comentários porque eu adoro acompanhar as experiências de vocês. Tem alguma outra receita que você faz para o intestino? Já escreve aqui embaixo. Se gostou da receita, compartilha com alguém que vive reclamando de intestino preso, barriga estufada ou excesso de gases. E experimenta fazer em casa, porque além de nutritiva, ela fica realmente deliciosa. Gostou dessa receita? Quer mais receitas como essa para ajudar a destravar esse intestino? Escreve aqui nos comentários, quero mais. E de 0 a 10, qual a tua nota para essa receita? Um beijo da Rô, até a próxima dica.